professor Inácio, do Ciclovida. Ciclovida é uma atividade que a gente iniciou, eu acho que há uns mais de 10 anos, partilhando uma preocupação com a terra e conhecimentos, a relação, quer dizer, temos assim como um eixo assim, de reflexão e de atuação, a nova relação com a terra e uma preocupação muito grande com relação às sementes naturais. O que está acontecendo? Quem está se apropriando, o trabalhador está ficando sem esse bem, né, necessário assim, para a sobrevivência cultural, econômica, em todos os sentidos, né, dos trabalhadores ou dos povos. E como o tema, assim, ele é um tema que fala da resistência na terra, e como a gente tem atuado nos movimentos sociais, na luta pela terra, a gente se vê, assim, sei lá, quase na obrigação de fazer também uma leitura política. Não aqui para dizer que a gente vai ensinar a história para vocês, nem como fazer uma leitura dessa história, mas como nós a fazemos, né? Como a gente vê esses acontecimentos através da história. Eu escrevi aqui para ver se consigo falar um pouco sequenciado. Eu fiz um plano aqui, a gente não fez na forma do PowerPoint. Podia até ser, não tem nada contra, mas a gente ainda não domina muito bem assim, esses, né, esses métodos, assim, essa tecnologia, né? Isso aqui é PowerPoint, até um tempo a gente não sabia chamar, a gente já dizia, aqui é pau é ponta, lá pau é ponta. Então é isso. O que assim procurei assim, traçar para trazer para esse momento foi os fatores que regem esse sistema de dominação desde o seu início, da sua gênese, do começo mesmo. Quer dizer, os fatores que vêm dominando ou vêm, de certa forma, determinando desde o início da apropriação, né? Desde como todos sabemos, uma vida livre, primitiva, não tinha apropriação, até quando alguns grupos começam a se apropriar de alguma coisa. Então, os fatores que geraram, que se criaram, três grandes gigantes, que vem determinando tudo, a gente identifica como o econômico, o político e o cultural. Pode ter outros fatores intermediários, algumas coisinhas, mas isso é para debate mesmo, né? É uma leitura que a gente faz e a gente está submetendo mesmo ao debate público. O econômico e os agentes que atuam nesses três fatores, a gente pode identificar como dois agentes. Desde o início, que a história não é história, até quando ela vai passando pelo nosso tempo, né? Esses dois agentes, a gente pode falar em o agente do poder e o agente do contrapoder, né? Quer dizer, sempre houve um dominando e o outro que buscou destroçar esse dominante, esse poder. O econômico ele pode se traduzir no trabalho e na apropriação, onde um se aproveita do trabalho do outro e o outro
trabalha sempre resistindo, não querendo, mas forçado. E vem desde quando? Isso. Ele vai já historicizar. O outro é o político. Aí o político é um troço mais safado, mais sem vergonha, que é a expressão desse poder econômico. Ele é um engodo. Ele finge que dá direitos, né? Deveres, ele regula, entende? Ele faz a média, ele diz que o trabalhador está no poder, ele dá direito todos têm direitos iguais, né? Quer dizer, ele estabelece o direito, ele estabelece os parâmetros que se dá a luta, a conquista, ele formaliza as relações, então ele limita. O Estado é a personificação mesmo, sim, do braço organizado do poder do fator econômico. Pode tributar e garantir, sobretudo, a repressão quando alguém se insurge contra a propriedade privada, né? Ele brinca com todo mundo, mas ele diz, mas se tudo se exceder, eu tenho poder aqui. Então nós todos entramos num pacto forçado. Se ouviu falar muito, né, no começo assim, da Nova República, pacto de Moncloa lá na Europa, na Espanha, pacto social, né? Aqui no Brasil se fala muito disso, sim, a tentativa. Isso não é mais do que as artimanhas mesmo da classe dominante do Estado, né? Que tenta jogar todo mundo numa coisa só, é a conciliação. E que sempre todos que falaram e que analisaram isso na história, tentando incorporar assim a ideologia nessa parte do contra-poder, já destrincharam mesmo e viram que o Estado é só isso que a gente está falando aqui mesmo, né? É o poder dominante, organizado, personificado, e realmente é o engodo. E nesse Estado estão os três agentes que dominam, né? Tudo. Como sabemos? De mentirinha, os três poderes, né? Os três poderes de mentirinha. O poder executivo, que não tem poder nenhum, é o fantoche, né? O poder executivo e o poder que faz as leis, que somos nós, né? Lá no Congresso. Será que somos nós mesmo? E esses fatores, eles vêm presentes desde o início da acumulação, independente do que ele se denomine, de, sei lá, escravismo, feudalismo, né? Estado, capitalismo. São três fatores que sempre andaram, independente das formas e as relações e as coisas que ele vai criando. Os fetiches, né? Ele, na época do escravismo, os reis, os nobres, né? E a terra também sempre esteve com essas coisas aí. Sempre foi um objeto de disputa, sempre foi um espaço de expansão, restrição para uns, expansão para outros, né? Reinados, né? Latifúndios. Até hoje nós vemos Monsanto, né? Quer dizer, agronegócio. A gente vê expressa aí no novo código você pode falar Código de Defesa Ambiental e Florestal, né? Código, né? Esse código aí que rege essas relações ditas, né, ambientais. No âmbito do Estado a gente não pode chamar nada que seja. Mas tá aí, os caras. E esse código veio para fazer o quê? Expandir mais as terras do agronegócio, né? Os caras não querem deixar mais nem as matas ciliares. Além de já ter todas as terras, ainda é pouca, né? Tem que. Então, os reis, nobres, escravos, as revoltas bárbaras, né? Que são todos sinais de uma época, né? De uma conjuntura. Feudais, né? Suzeranos, sérvios,
vai pulando já assim para a nossa realidade. Nós vamos colocar, trazer assim da época dos coronéis, e a gente pode personificar eles também no Estado, e algumas figuras, Getúlio Vargas, ditaduras militares e tudo mais, né? Tudo faz parte dessa época do coronelato, e ao mesmo tempo há o contrapoder, que são os movimentos também camponeses da época. E antes, nas épocas antes mesmo desses coronéis, que podia, não sei se representaria aqui no Brasil, por ter uma idade menor do que as realidades, né? Claro, nos padrões sociais, que aqui criou-se, foi uma coisa na América, uma coisa nova, diferente, uma nova realidade política criada, mas quase na mesma linha. Nós tivemos a colonização, as revoltas quilombolas, indígenas, né? Confederações, são os contrapoderes, né? As confederações indígenas, os quilombos, né? As pessoas que estavam sendo escravizadas, elas também não aceitaram de nenhuma forma, elas buscaram formas de se aglomerar em algum canto, se unificaram, se uniram contra esse poder, né? Então houve a luta contra o poder nessa época, assim. A gente vai acumulando essas forças históricas que não são, né, praticamente contadas por nós, né? É contada ao modo de quem venceu, e nós estudamos ele, né? E aí é exatamente o que a gente vai falar. O Estado como ele se divide, né, também, né, como ele tem um instrumento muito importante, que é além dos fantoches, tem o outro fator dele, que é o cultural, né? O cultural é também uma forma dele brincar com a gente. Nele está o quê? Os instrumentos ideológicos, estão os livros, os quais muitos de nós estudou, outros não, nos alcançou, outros não, outros sabem discorrer, falar, outros não, né? A gente não sabe, mas a gente sente, a gente diz que sente ou grita, quando a gente não fala, a gente grita, né? A gente faz, a gente age, mas a gente entende uma coisa, que tudo é a linguagem, é a relação do poder, e que a gente busca se libertar desse poder, né? Então aí está o quê? A educação, a ciência, a arte, a religião, né? Eles estão tudo dentro dessa cultura, e ela vem para dominar, para dizer, para enquadrar todo mundo, né? Enquadrar, a religião é essa aqui é a arte, e vai determinando, e a gente vai vendo, e as nossas artes, elas vão ficando, né, à margem, né? E quando a gente fala, né, estão os quilombos, confederações indígenas, depois a formação de um campesinato, que esses nunca tiveram o direito de ficar na terra. Quando eles se organizaram, quando esses grupos se organizaram um pouco na terra, tinha direito na terra quando estavam em seus, né? Eu não sei quem estava nos seus territórios na África, quem estava aqui, os indígenas, estavam nas terras, mas quando chegou, todo mundo caiu, quer dizer, só a classe dominante iniciando aqui com a colonização é o gado, a cana e outras coisas que foram aparecendo depois, café, né? Esse aqui podia, a gente com tanta terra, e a gente sem terra, né? A companheira que expôs aqui, pelejando que está querendo um companheiro Guarani aqui, né? Colocando o que é que nós queríamos, e sempre foi isso. Nós nunca quisemos nada mais do que o espaço para nós sobreviver, a nossa terra, né? Para ver bem, desenvolver a nossa cultura,
a forma como a gente, e os passos estão se restringindo, e as leis, essa lei ambiental, essa lei não sei de que, as leis eles acabam com tudo, né? E no fim, as restrições das leis caem para nós, né? Os parques ecológicos, né? Unidade de conservação, tudo, não faz uma unidade de conservação nas terras do agronegócio nem a pau, né? É ruim. Esse não pode ser feito. Por que não pega umas terras dessas aí e diz, rapaz, a unidade de conservação não é uma terra onde o povo, as pessoas estão sobrevivendo, né? Os caras, a lei de defesa, o primeiro que é para ser destruído é o Código de Defesa Ambiental, que acaba até com as matas ciliares, né? As universidades, essas leis, não estou aqui para cuidar do seu problema, estou aqui para cuidar do meio ambiente, né? Cara, então precisaria tirar toda a humanidade, deixar só o ambiente, né? Os humanos são os vilões, ou não. Uma vez o professor falou, em 200 anos, se a humanidade desaparecesse agora, em 200 anos nós teríamos um planeta já recuperado. Aí eu dizia, professor, e quem vai tomar conta dos grandes depósitos de lixo atômico, material atômico? Esses troços, quando começar a detonar assim, o ar se oxidar, e os acidentes aí não vai ficar nada desse. É mesmo. Aí, certo, é isso que está dizendo, que a gente tem que e cada claro, não quer dizer aqui. Está super atrapalhado com esse papel. É porque a coisa estava mais ou menos organizada na minha cabeça, eu tenho no papel e desorganizou. Certo, a resistência camponesa. Aí nós tivemos em toda a história, é só para dizer que em toda a história, toda mobilização, toda tentativa dos que foram explorados dessa parte que está no contra poder, ela foi dizimada por completo. Enquanto os caras diziam, não, peraí, eu tenho um papel ainda que a terra é minha, a terra é minha, né? Sai daqui, para não me atrapalhar, né? Grande, se expande e tal. Depois que se cria um campesinato, uma nova, vai se gestando, acho que a miscigenação, né? A gente vai se juntando, nós índios, nós negros, nós camponeses lascados, espoliados e explorados, a gente vai se juntando, claro, já que a gente se encontrou, então a gente fez a miscigenação, né? Nós nos misturamos. E nós vamos criando umas coisas, mas mantendo, vez por outra, mantendo ainda, apesar de muito reprimido, de muito massacrado, mas a gente mantém, vez por outro grupo, característica, né? A gente conserva. A tal índia que está aqui o sinal dos quilombolas, né? Aqui está ainda o resto de camponeses, né? Que foram massacrados também, as ligas camponesas, né? Surgem para resistir, já dizendo reforma agrária, né? Naquela época, seja na época, já nas épocas do Canudos, né? A tentativa do povo de se juntar e aqui deu certo, aqui não tem ninguém não, aqui não tem ninguém, aqui é nós, né? Como o quilômetro dos Palmares também, vários outros quilômetros, aqui dá certo, aqui vai dar certo, né? Aí lá veio o Estado e diz, não, aí não, eu já estou pensando, tem um pensamento para ir, né? E já deu um pensamento com vocês não podem ficar dizendo, está dando certo o negócio para vocês, isso aí não é para dar certo não, né? Canudos, Caldeirão, lá no Ceará, Caldeirão Zé Lourenço, o contestado, de sul a norte, em todas as regiões apareceram formas de resistência, né? De todas as formas, de todos os povos, tenham vindo de onde vieram. E vem as lutas campesinas, as ligas camponesas tentando formar também alguma forma de resistência, surgem, né? As lutas são também dizimadas. Não, espera, a terra não é para vocês.
mexer com a terra, estava mexendo com um grande interesse. Não era só a terra em si, mas era um desenvolvimento industrial tardio que estava chegando aqui. E precisava de muita gente aqui em São Paulo, gente. As indústrias estavam vindo aqui, que o Juscelino Kubitschek trouxe tudo e mandou trazer, não foi? Lá abria as portas aos países amigos, como Dom Pedro, né? Então, mas precisa desse povo aí do Nordeste. E as terras, mais uma vez o povo lutou pela terra e ficou sem terra. E o povo foi dizimado. E quando o povo, eles estavam achando que realmente ia acontecer, e algumas pessoas, aí lá veio a questão da hegemonia, entende? Olha, aí a gente vai juntar esse povo aí, sob a hegemonia do proletariado, e nós vamos fazer uma revolução, né? Os marxistas ideias, olha, deu certo lá, né? Na Rússia deu certo, não sei onde mais e tal, e as coisas, né? Vão andando, e o negócio é nós começar pelo que nós já temos aqui, insatisfação, já nos elegeu, já temos metade do poder nas mãos. E o povo querendo lutar, tá, algumas organizações armadas não precisam mais de arma. Nós temos o parlamento, mais uma vez ele caiu no barato, na artimanha, no engoldo, na brincadeira do Estado, né? A pessoa que estava. Aí o Estado vendeu para ele, tá bom, enquanto vocês pensam assim, tá bom. E um cara diz, eu vou fazer as reformas, né? Ó, mas imagina, chegando a indústria aqui, o cara, eu vou impedir as remessas de lucro para fora e vou realizar a reforma agrária e vou fazer e ler a carta de intenção dele, e as intenções foram boas, mas as consequências, hein? Né? Depois da ditadura militar, a gente passou, né? Então, cara, os caras precisavam desse povo. Acho que aqui, olha que veio o povo de todo canto. Na Universidade de São Paulo, ela pode dizer que não tem pessoas originárias daqui, né? Ela ou veio de fora da Europa, ou veio quase todo do Nordeste, né? A pessoa veio do Nordeste ou tem sobrenome europeu, né? Muitos de nós. Opa, eu tenho 5 minutos. Esses 5 minutos eu faço muita coisa. Então, os países, agora essa característica ela é interessante como ela se dá. Ela se dá diferente de um lado e do outro do mundo, né? Do outro lado do Atlântico ela se dá diferente. Tem uma história, tem lá, eles foram que colonizaram, que levaram a riqueza, que se apoderaram, que criaram riqueza, levaram essa riqueza para lá, em todas as formas, de conhecimento, de terra, de frutos da terra, as exportações. Eles cresceram lá, e quando as guerras que eles faziam em algumas outras partes, desenvolveram mais mesmo que do outro lado, né, da América, né, América do Norte. E eu quero resumir que enquanto eles tinham um objetivo para cá, seja as indústrias dele que tinham que vir para cá e tinham que pegar gente para mão de obra barata, assim como também eles tinham que exportar os produtos dele que estavam excedendo lá, que depois da guerra, os ganhadores da guerra tiveram o direito de se auto-arbitrar. Enquanto eles acreditavam que a democracia, a consolidação da democracia passava pela reforma agrária, eles realizavam nos seus países o que eles chamavam de reforma agrária, ou regularização fundiária, qualquer coisinha lá. Eles realizaram, mas eles não deixaram os países que queriam realizar, mesmo que os governos quisessem, os países onde tinha alguma coisa que ia sugar ainda alguma coisa, eles não permitiam. Então a reforma agrária, ela é também, além de uma ação de um Estado, de um governo local, ela é uma correlação de país. Aquele que tem poder pode se auto-arbitrar. Estados Unidos pode, Japão pode, Itália, França, entende? Quer dizer, todos, a Europa, os países ganhadores, né, da guerra, eles tiveram o direito de se auto-arbitrar. Ganhadores em todo sentido, ganhadores também em dividendos, né? E os movimentos aí vêm
depois de tudo isso, ditadura militar, os trabalhadores continuam, vai para a coisa mais elementar, que é dar uma rasteira completa assim, nas lutas sociais, né, do campo. Volta do estaca zero. Já se tinha um avanço, um parlamentarismo, até na época, aí volta a luta pelas eleições diretas, pelo direito de votar, né? Lula, meu primeiro voto, eu com 20 anos, na época, assim, cantando também, assim, tão iludido, coitado, né? E ocorre que surgem os movimentos vão surgir, movimento com outras características diferentes, que os analistas aí das teorias econômicas científicas mostram com o espiral, né? A história ela vai passando, vai rodeando assim, mas dando volta de forma bem semelhante, vai acontecendo, né? Conjunturas parecidas. Então, novamente, surgem os movimentos sociais, surge o MST, né? Surge, embora nós ainda com uma forma ousada, mas com conteúdo ainda inibido, né? Politicamente, nós atuamos todo esse tempo, assim, como sem terra, na luta pela terra, ainda sob o engodo do poder e dos direitos do Estado. Os parâmetros, as lutas e as conquistas, né? Então, nós ainda estamos dentro desses parâmetros. Só para concluir um pouquinho, colocar aqui, está surgindo, uma das coisas assim, que eu achei interessante, foi um elemento novíssimo para mim. Aliás, já essa música que eu estou cantando, essa letra que a gente fez, ela já diz, né? Vivendo, olha eu aqui de novo vivendo na capital, ainda vou voltar para a terra, não vim aqui para ficar, né? E voltar para a terra agora tem que ser outra visão, no pensar e no agir, do modo de produção, entendeu? Eu acho que esses atores, né, mesmo que a gente cumpriu também um momento da conjuntura, nas lutas, nas ocupações de terra, na realização de muitas coisas e muitos assentamentos, tem esse campesinato se formando aqui. Para acontecer o êxodo ao contrário. É nisso que eu aposto.